A primeira vez que uma semana, quer dizer, um período de 7 dias, é apresentado na Bíblia, é no capítulo 1 do livro Gênesis. Então Deus começa a criar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, cria o homem. E aí no sétimo, ele descansa da sua obra. Acontece que aqui nós temos as belezas do texto, né? O sol só foi criado no quarto. Então não tem como eu imaginar que estou tratando de dias de 24 horas, 7 dias de 24 horas. Porque o sol só foi criado no quarto dia. Então como é que você contou o primeiro, o segundo e o terceiro dia? Então aqui nós estamos diante, e aí vem os trocadilhos, né, a poesia da língua hebraica. Então a gente já percebe claramente que nós estamos diante de uma riqueza, né, de um artesanato literário. É claro que os autores desses textos, eles estão criando conteúdo, criando beleza literária, explorando uma palavra. Só que, para além da beleza literária, tem profundos conteúdos espirituais. Profundos. Então nós podemos dizer o seguinte: se a primeira semana que foi apresentada não é uma semana de 7 dias de 24 horas, quanto vale um dia? No Salmo 90, versículo 4, diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrasta os homens. Quanto vale X? 1000. Então, 7 vezes 1000? Essa semana dura 7000 anos. 7000 anos. Mas não está só no Salmo 90 não, e versículo 4 não, hein? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, para quem está anotando aí. Olha, Pedro fala assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então significa 6000 anos de trabalho duro e um Shabat de 1000 anos. Que semana é essa? Mais uma pegadinha do texto, né? Um sol que só foi criado no quarto dia, aí você contou o primeiro, o segundo e o terceiro dia, aí todo mundo acha que são 6 dias de 24 horas, aí todo mundo acha que Adão é o primeiro homem, mas aí cai em casa. São as pegadinhas do texto bíblico. Mas aí Kardec pergunta, 51, questão 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Aí os Espíritos respondem, mais ou menos. Aqui eu preciso chamar a atenção para essa expressão. Mais ou menos. Não é exato. Mais ou menos na época que lhe assinalais. Cerca de aproximadamente 4000 anos antes do Cristo. Esse gráfico foi conseguido por mim na Sinagoga Judaica de Belo Horizonte com o Rabino Alanati. Um abraço para ele, um beijo no coração dele. Rabino Alanati, pessoa maravilhosa. Me deu essa, que é uma tabela, que é uma carta histórica que vai da criação até o fim dos dias. Que dias? Essa tabela dura primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, quinto milênio, sexto milênio e um sábado da Terra. Ou seja, esse é um gráfico de 7000 anos. E com quem começa essa história? Adão. Então, a semana de 7000 anos, nós podemos dar um nome para ela. Semana de Adão ou semana adâmica. É o seguinte, é simples. Você abre o texto bíblico, lá fala quanto tempo Adão viveu, em que ano ele teve tal filho, quanto tempo aquele filho viveu. Você vai somando de Adão até todas as figuras que foram citadas, você monta a cronologia.
simples. Você vai somando data. Então aqui, olha que coisa bonita. Vou pegar só mais alguma coisinha aqui. Ó. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, no primeiro milênio, aqui, ó, primeiro, segundo milênio. É o milênio do caos, né? Porque tem dilúvio, tem um tanto de coisa. Terceiro milênio e o quarto milênio, milênio da Torá. Quinto e o sexto milênio é a era messiânica. Isso aqui é um gráfico judaico. E o sétimo ano, os 1000 últimos anos, é um sábado da Terra. Alguém já ouviu falar num autor francês que ele fala sobre mundo de regeneração, que é um mundo de convalescença, em que os espíritos descansam das suas lutas? Alguém conhece esse autor? Conhece, Deco? Allan Kardec? Mundo de regeneração, hein? É um período de convalescença do espírito. Nós estamos no ano 5.774. 5.774. Quem tem uma calculadorazinha aí? 6.000 menos 5.774. Faltam quantos anos para encerrar, para chegar no 6.000? 6.000 menos 5.774. 5.774. Hã? 226 anos. Faltam 226 anos para chegarmos no Shabat, no descanso da terra. Nessa tabela não tem Jesus aqui. Claro. Para eles o Messias não veio ainda. Para os judeus, o Shabat da terra começa daqui 226 anos. Para nós não. Ok? Ok. Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa. Lendo atentamente a tabela judaica, eu percebi aqui que 200 anos antes do Shabat, ou seja, no ano 5.800, para eles estão no ano 5.774. Correto? Então falta pouquinho, não falta? Falta pouquinho para chegar no 5.800. No ano 5.800 dos judeus. Quando entrar nesse ano 5.800, eles têm 200 anos que eles chamam de os eventos dos últimos dias. Últimos dias que antecedem o Shabat. 200 anos. Vamos gravar essa data? Todo mundo repetindo em voz alta. 200 anos. 200 anos. 200 anos. 200 anos. Vamos gravar porque isso aqui é importante. 200 anos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Narra Humberto de Campos. Antes de terminar o primeiro reinado, né? Que terminou em 1831, Ismael reúne a sua pleiade de espíritos, da onde estava Bezerra de Menezes, que ele chama para reencarnar no Brasil. Então foi um pouquinho antes de 1831, antes de terminar. Ou seja, já tinha passado 1800, correto? Correto? Um pouquinho antes de terminar o primeiro reinado. Aí ele fala assim: não ignorais que estamos no século do Consolador. Alguém tem dúvida? Não. Qual que é o século do Consolador? Século XIX. Nós ignoramos isso? Não. O Consolador veio ao mundo em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Não ignoramos que estamos no século do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. 100 mais 100 é quanto? O que nós repetimos aqui antes? 1857 mais 100? 100 anos preparatórios. 1957 a 2057? 200 anos. Quanto que começa o Shabat? 2057. Pinga fogo? Pergunta para o Chico. Quando se iniciaria? Porque o mundo de regeneração vai durar 1000 anos. Quando se iniciaria?
Então, o mundo de regeneração, quando que a plantinha vai aparecer? Porque ela tem 1000 anos para crescer. Quando que ela aparece? Diz Emmanuel, o Chico no Pinga Fogo. Emmanuel nos diz, por volta do ano 2057. Se um dia é 1000 anos e um dia tem 24 horas, quanto que é uma hora na semana adâmica? Todo dia tem 24 horas. Na semana adâmica, um dia tem 1000 anos. 1000 dividido por 24, quanto vale a hora? 41,666. Vamos arredondar? 42 anos. 42 anos vale a hora. 2057 menos 42? 2015. Trabalhadores da última hora. Quem são? Trabalhadores da última hora. Quem está encarnado agora com o Cristo, querendo trabalhar para Jesus nessa última hora que antecede o grande sábado da Terra. O sábado da regeneração do mundo. Trabalhadores da última hora. Só que o que acontece? Nós estamos reclamando. Tem muita violência no Brasil. Aí Jesus fala assim, mas esse é o trabalho que eu dei para vocês. Ah, tem muita gente drogada. Meus filhos, esse é que é o trabalho. Ah, mas tem muita violência. Esse é que é o trabalho. Tem muita pobreza no Brasil. Mas, filho, é para isso que eu estou precisando de você. O que Jesus está precisando da gente? Para ajudar ele a diminuir a violência. Para ajudar a estruturar a família. Para ajudar a diminuir a criminalidade. Para ajudar a diminuir a desigualdade social. Para ajudar a evangelizar os espíritos, na grande obra educativa dos espíritos, para cooperar com ele. É um trabalhador da última hora. Ele não chamou os trabalhadores da última hora para fazer um banquete. O banquete é só depois da última hora. O sábado começa com as velas sendo acesas e com uma refeição. Falta 1 hora e alguns minutinhos. Tem que trabalhar. Fazer em 42 anos o que não foi feito em 6.000, que é evangelizar o nosso coração. Salário é o mesmo. Isaías, que evangelizou o coração dele, já recebeu o salário que vai ser igual ao nosso se a gente evangelizar o nosso coração. Por isso que na parábola, quem trabalhou só a última hora recebeu o mesmo salário que trabalhou o dia inteiro. Porque você pode gastar 23 horas para fazer um trabalho que alguém faz em 1 hora. Agora, gente, quero mostrar aqui Talmud da Babilônia, Tratado Sanhedrin. O Talmud é dividido, os tratados são as matérias. E o Sanhedrin, que é o Sinédrio, o Tratado do Sinédrio, ele fala do Yom Kippur da terra, do julgamento, do dia do julgamento, em que haverá uma grande aferição do planeta, fala da era messiânica, do mundo vindouro, que é o que a gente chama de mundo de regeneração, fala desses assuntos todos. Né? Mas eu vou ler um pequeno texto aqui. Isso é o que foi dito pelo Rabi Eliezer. A era messiânica será nos últimos 40 anos. Eu vou ler de novo. A era messiânica será nos últimos 40 anos. Agora tem que provar. Toda vez que um sábio afirma algo, ele tem que provar com um versículo do Velho Testamento. Qual versículo que ele pega para provar? Salmo 95, que é o que nós estamos estudando. Aí ele cita. Como está escrito? Por 40 anos eu carregarei
uma geração. A era messiânica, os grandes acontecimentos, antes de entrar no Shabat, serão 40 anos antes. Isso significa que, seguindo a questão 52 do Livro dos Espíritos, seguindo a revelação de Ismael, 100 anos preparatórios dos próximos 200 anos, fazendo o ajuste nessa tabela aqui, falta pouco para a gente entrar na chamada era messiânica, que vai preparar a terra para o Shabat. E por que nós estamos falando isso tudo? Não é? Porque nós estamos agora vivendo momentos decisivos da evangelização da terra. E qual foi o recado de Paulo na carta aos Hebreus? Ele diz assim: hoje, quando ouvires esse chamado, não endureçais os vossos corações. O que nós estamos percebendo, Júlio? Os espíritas estão endurecendo o coração. Estão deixando de acreditar nas profecias que eles têm, nas promessas. As promessas do velho, do novo, do velho, que é esse salmo, tudo isso aqui que nós estamos lendo, as promessas do novo, que é lá a segunda carta de Pedro, carta aos Hebreus, que fala, calma, o Senhor um dia como 1000 anos, não é isso que Simão Pedro fala? Calma, o Senhor vem, não tenham pressa. E hoje nós temos lá a Gênese de Kardec, são chegados os tempos, falando do mundo de regeneração, e os espíritas estão sem fé, sem esperança, achando que o Brasil está muito violento, tem muita corrupção, tem muito problema político, que está cheio de problema, porque Deus abandonou o mundo. Jesus não é mais governador da terra. Ismael está de férias. Quem governa o mundo agora são os políticos. Então, a gente queria terminar essa reflexão de hoje dizendo assim: corre o risco de hoje, quando alguns ouvirem isso, endurecerem o coração e não entrarem. Não entrarem na terra prometida, no mundo de regeneração. Por quê? Por medo, enterrou o talento, por covardia, por falta de fé, ou por falta de disposição do trabalho. Falta 1 hora de trabalho e vai ser a 1 hora mais difícil da terra. Por que o Paulo pega o Salmo 95? O que ele fala? Quando Deus mostrou a terra, eles chegaram e falaram, nossa, mas o povo está aí é muito violento. Tem muita dificuldade aí. E começa a pôr defeito na terra. Aí Deus vira e diz assim, essa geração não entrará. E ela vai ficar peregrinando por 40 anos. Eu não estou rogando praga. Eu não estou rogando praga. Aqui, esse trecho que eu li, eu vou ler um parágrafo antes. Alguém pergunta ao Rabi Abarru, quando virá o Messias? Ele fala assim, quando a escuridão cobrir as pessoas. Aí a pessoa pergunta, o senhor está me amaldiçoando? Ele diz, não estou te amaldiçoando. Eu estou apenas lendo. Lendo o quê? Quem está anotando? Isaías, capítulo 60, versículo 2. Isaías 60, versículo 2. Olhe, oh beholder, for behold, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre vocês se vê a sua glória. As nações verão a sua luz, e os reis verão o fulgor do seu alvorecer. Gente, é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um risco. Ficar peregrinando nesses 40 anos aí da última hora, de coração endurecido, sem querer entrar na terra. Porque Jesus está dizendo assim, o Brasil é a pátria do Evangelho, e eu preciso que vocês trabalhem por 1 hora. Será que nós não vamos ser capazes de ser fiel a Jesus? 42 anos!
42 anos só. Uma horinha. Só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha, com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo, e pede um inventário do cristianismo, e todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito. Porque depois de mais de 1500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. E chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim, falou, o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma. Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. E eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Que o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo.
Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. Encarnou como Padre Manuel da Nóbrega, é o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos, que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo, e está nos acolhendo.